Olá, bem-vindos a mais uma Pílula do Caminho, Verdade e Vida. Para mim é uma grande satisfação poder estar participando desse trabalho, que é uma iniciativa da Associação Médico Espírita de São Paulo, e a gente está lendo esse livro, Caminho, Verdade e Vida, do Francisco Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É claro que essa edição que eu tenho aqui é uma edição bem antiga, a edição mais moderna tem uma capa verde, assim. Hoje a gente vai ler o capítulo 80, Opiniões. Mas antes, deixa eu fazer uma pequena prece, solicitando o apoio do mais alto, para que eu possa ser iluminado, para que eu possa realizar um bom trabalho e que os ensinamentos que vão ser passados aqui hoje, eu próprio possa aplicá-los na minha vida e que a maior parte das pessoas que estejam assistindo também possa entender e aplicar em suas próprias vidas. Peço permissão para dar início a esse trabalho, que assim seja, graças a Deus. Hoje a gente vai ler e comentar o capítulo número 80, Opiniões. Ele inicia com uma citação do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 26. Diz assim: Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Essa frase é atribuída a Jesus, está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, item 26. Bom, antes de começar a leitura do texto, eu queria só dar uma contextualizada, e eu queria fazer a leitura do mesmo capítulo 6, do versículo 22 e 23. Bem-aventurados, esse é o versículo 22, né? Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem e insultarem, e eliminarem o nome de vocês como sendo mau, por causa do Filho do Homem. Agora o versículo 23. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a recompensa de vocês no céu. Pois assim os antepassados deles tratavam os profetas. Então, regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque é grande a recompensa no céu. Pois assim os antepassados deles tratavam os profetas. Então, assim, quando falarem mal de vocês, quando insultarem, quando eliminarem o nome de vocês, por conta de ser amigos do Filho, por causa do Filho do Homem, regozijem-se, pois os antepassados dessas pessoas que falam mal de vocês também falavam mal dos profetas. Essa é a ideia, né? E aí vem o versículo número 20, versículo número 26, que diz o seguinte, que a gente já leu: Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Então, ai de vós, ai de vós, quando todos os homens de vós disserem, ou seja, quando todo mundo falar bem de você, ai de você. Por quê? Porque os antepassados dessas pessoas que estão falando bem de você também faziam isso aos falsos profetas, né? Então tem que tomar cuidado com a unanimidade. Acho que é isso que, no fim das contas, ele quer dizer. Bom, iniciando o texto do Emmanuel, né? Indubitavelmente, muitas pessoas existem de parecer estimável, às quais podemos recorrer nos momentos oportunos. Ou seja, tem muita gente boa, tem muito líder, tem muita pessoa que se destaca e que é realmente boa, é confiável e que a gente até pode recorrer num momento difícil. E ele continua: mas que ninguém despreze a opinião da própria consciência, porquanto a voz de Deus comumente nos esclarecerá nesse santuário divino. Então, se por um lado existem muitas pessoas boas, bem intencionadas, líderes que a gente pode recorrer, por outro lado, a gente nunca deve desconsiderar a nossa própria avaliação, a nossa voz interior, porque afinal de contas, no nosso coração, a nossa voz interior reflete o Deus em nós próprios, né? É a centelha divina que cada um de nós tem no coração. E isso não é para a gente desconsiderar. Bom, rematada a loucura é o propósito de contar com a aprovação geral ao nosso esforço, ou seja, não se consegue agradar a todo mundo. Ele diz até que isso é rematada a loucura, tentar agradar a todo mundo, né? Continuando, quando Jesus pronunciou a sublime exortação dessa passagem de Lucas,
agiu com absoluto conhecimento das criaturas. Sabia o mestre que num plano de contrastes chocantes como a Terra, não será possível agradar a todos simultaneamente. Então, quando Jesus pronunciou essas palavras do versículo 26 do capítulo 6, ai de vós quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim fazia os seus pais aos falsos profetas. Então, se todo mundo falar bem de você, ai de vós, porque essa pretensão de que todos falem bem de nós é rematada loucura, né? Bom, quando Jesus pronunciou a sublime exortação dessa passagem, esse versículo 26, né? Agiu com absoluto conhecimento das criaturas. Sabia o mestre que num plano de contrastes chocantes como a Terra, não será possível agradar a todos simultaneamente. Porque aqui na Terra, com o nosso nível de evolução, é muito difícil que as pessoas todas agradem, que nós consigamos agradar a todas as pessoas, até porque há pessoas de muitos diferentes níveis, né? E níveis de evolução moral, níveis de evolução intelectual, então é impossível agradar todo mundo. O homem da verdade será compreendido apenas em seu tempo adequado, pelos espíritos que se fizerem verdadeiros. Então, aqui, ó, o homem da verdade só será compreendido apenas com o tempo. O homem da verdade não vai ser compreendido agora, não é? Apenas com o passar do tempo, os espíritos que se fizerem verdadeiros, né? Então, a verdade vai ser reconhecida pelos espíritos verdadeiros. O prudente não receberá aplauso dos imprudentes, né? O prudente não receberá aplauso dos imprudentes. O mestre, em sua época, não reuniu as simpatias comuns, nem Jesus agradou a todo mundo, né? O mestre, tá aqui. Se foi amado por criaturas sinceras e simples, sofreu o imperioso ataque dos convencionalistas. Para Maria de Magdala, era ele o Salvador. Para Caifás, todavia, era o revolucionário perigoso. Então, isso em relação a Jesus. Para Madalena, ele era o Salvador, né? Para o Caifás, no entanto, ele era um revolucionário muito perigoso, né? O tempo foi a única força de esclarecimento geral. Então, hoje, nos nossos dias, 2000 anos depois que Cristo foi crucificado, a gente consegue entender a mensagem do Cristo, não é? Mas olha quanto tempo se passou. Se te encontras em serviço edificante, se tua consciência te aprova, que te importam as opiniões levianas ou insinceras? Então, se você está consciente do que você está fazendo, se você está fazendo o trabalho no bem, se a sua consciência está tranquila, não importa o que as pessoas levianas ou as pessoas insinceras vão falar de você, né? Deixa falar. Cumpre o teu dever e caminha. Então, deixa as pessoas falarem, cumpra o seu dever e caminha. Examina o material dos ignorantes e caluniadores como proveitosa advertência e recorda-te de que não é possível conciliar o dever com a leviandade, nem com a verdade com a mentira. Então, se você está com a consciência tranquila, se você está ciente do que você está fazendo, se o seu trabalho no bem está dando resultado, continua, deixa que falem, porque não se consegue conciliar o trabalho no bem com a leviandade e não se consegue conciliar a verdade com a mentira. Bom, essas são as palavras de Emmanuel no capítulo 80, intitulado Opiniões. Bom, eu fiz uma leitura e fui interrompendo, né? Então, acho que eu vou ler novamente para você ter uma visão global do texto, né? Então, capítulo 80, Opiniões. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Isso é uma frase atribuída a Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 26. Indubitavelmente, muitas pessoas existem de parecer estimável, às quais podemos recorrer nos momentos oportunos, mas que ninguém despreze a opinião da própria consciência, porquanto a voz de Deus comumente nos esclarecerá nesse santuário divino. Rematada a loucura é o propósito de contar com a aprovação geral ao nosso esforço. Quando Jesus pronunciou a sublime exortação dessa passagem de Lucas, agiu com absoluto conhecimento das criaturas.
Sabia o mestre que num plano de contrastes chocantes como a Terra, não será possível agradar a todos simultaneamente. O homem da verdade será compreendido apenas em tempo adequado pelos espíritos que se fizerem verdadeiros. O prudente não receberá aplauso dos imprudentes. O mestre, em sua época, não reuniu as simpatias comuns. Se foi amado por criaturas sinceras e simples, sofreu um imperioso ataque dos convencionalistas. Para Maria de Magdala, era ele o Salvador. Para Caifás, todavia, era um revolucionário perigoso. O tempo foi a única força de esclarecimento geral. Se te encontras em serviço edificante, se tua consciência te aprova, que te importam as opiniões levianas ou insinceras? Cumpre o teu dever e caminha. Examina o material dos ignorantes e caluniadores como proveitosa advertência, e recorda-te de que não é possível conciliar o dever com a leviandade, nem a verdade com a mentira. Então, não adianta ficar dando ouvidos à oposição, né? A gente tem que fazer a nossa parte e, se a nossa consciência está tranquila, segue a caminhada. Bom, essa foi a pílula de hoje. Eu espero que todos tenham aproveitado e a gente se encontra na próxima pílula do Caminho, Verdade e Vida. Gostaria de agradecer o apoio do plano espiritual, do Mestre Jesus, na condução desse trabalho. Agradeço muito pela oportunidade de trabalho e que essa oportunidade possa continuar existindo para que a gente possa fazer sempre o nosso melhor. Peço permissão para encerrar a pílula de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então é isso, amigos. Até a próxima pílula. Um grande abraço, fiquem com Deus.